Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me o gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Fiat. Livro do Céu, volume 4, trecho 65, 9 de abril de 1901. Se os fervores e virtude não estão bem arraigados na humanidade de Jesus, diante das tribulações, diante dos infortúnios, rapidamente seca. Encontrando-me na plenitude do delírio, dizia disparates e creio que misturava também defeitos. Minha pobre natureza sentia todo o peso de meu estado. A cama parecia-lhe pior que o estado dos condenados às prisões. Tivesse querido desvincular-se desde o estado com agregado de meu refrão, que meu estado não é mais vontade de Deus, e por isso Jesus não vem. E aí pensando o que devia fazer. Enquanto fazia isso, meu paciente Jesus saiu de dentro de mim, mas com um aspecto grave e sério que dava medo, e me disse. Então aqui Luísa se encontra na plenitude do delírio, né? E dizia muito disparates, que a pobre natureza dela se sentia o peso, né? Ela se sentia pior que um condenado na prisão, porque ela estava pensando por que Jesus não vinha, né? Talvez porque ele não queria mais que ela vivesse mais naquele estado, né? Então ela ficava sempre aqui e acolá, ela ficava pensando nessas coisas. A Luísa tem disso, né? E ela ficava dizendo muito disparate. Por que Jesus não vinha? Sofrendo, né? Pela privação de Jesus. Enquanto ela pensava isso, Jesus vem e se move dentro dela, né? Jesus sai de dentro de Luísa e ela vê e se mostra para Luísa com um aspecto que dava medo, né? Então ele vai e diz a Luísa:
O que você acha que eu teria feito se eu estivesse em sua situação? E no meu íntimo dizia, certamente a vontade de Deus. Então Jesus faz essa pergunta a Luísa. O que ela acharia se ele tivesse nesse estado, né? E ela nessa situação, estivesse nessa situação, né? E Luísa vai e responde para Jesus que certamente faria a vontade de Deus, né? E ele de novo, pois bem, faz tu isso? Então pede para que ela faça a vontade de Deus. E depois desapareceu. Era tanta a gravidade de nosso Senhor que naquela palavra que disse, senti toda a força de sua palavra, não só criadora, mas também destruidora. Meu interior ficou de tal maneira sacudido e oprimido e amargurado por esta palavra, que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente recordava a gravidade com qual Jesus me tinha falado e não me atrevia a dizer, vem. Então, Jesus faz a pergunta a Luísa, né? Mas depois de ver a resposta a Luísa, ele desaparece. E Luísa vê a gravidade que, que Jesus, da palavra de Jesus, que ela sentiu, né? Ela sentiu uma força muito forte, né? Que não só a palavra era criadora, mas também destruidora, né? E no interior dela ela ficou muito sacudida e oprimida, muito amargurada com essa palavra, né? E que ela chorou bastante. E ela fala que, especialmente ao recordar a gravidade do que Jesus tinha falado, pelas palavras que foi tão forte, né, para ela, porque Jesus fez essa pergunta a ela, né? Ela se sentiu o peso da palavra, né? Porque Jesus fez com que Luísa ficasse no estado de cama, né? De privação, no estado de muito sofrimento. Então, acho que Jesus aqui queria falar para ela que ela ficasse nesse estado, fizesse a vontade de Deus, né? Porque era nesse estado que ele queria que ela ficasse. Então ele fala para ela, pergunta para ela o que ela sentia se ele estivesse nessa situação. Então ela responde para ele que seria a vontade de Deus. Então se é a vontade de Deus, ela faça a vontade de Deus. Então ela sentiu esse peso, né? Dessa palavra de Jesus. Agora, estando durante o dia neste estado, fiz minha meditação sem chamá-la, quando no melhor veio e com um aspecto doce, tudo mudou em comparação com a manhã, me disse. Então Luísa se encontra na meditação, né? Vai meditar, fazer as meditações dela e logo vem Jesus, de repente vem Jesus e se mostra para ela no aspecto mais doce, né? E totalmente mudado em comparação da outra aparição que ele se apresentou a ela. E fala, minha filha, que ruína, que destruição está por acontecer. Então é alguma coisa que ia acontecer, né? O estado que Jesus não vinha para Luísa, porque ia acontecer alguma coisa. Enquanto dizia isso, senti todo o meu interior mudado
porque não era por outra coisa que não vinha, senão pelos castigos. Então, confirma que ele não estava vindo para ela por causa dos castigos que estavam acontecendo, né? Então, ele estava um pouco afastado de Luísa. Era por causa dos castigos. E ela pensando muitas coisas, muitos disparates, porque talvez seria porque ele não queria mais ver ela naquele estado. Em vez disso, era por causa dos castigos que estava para acontecer. Enquanto estava nisso, via 4 pessoas veneráveis que choravam diante da palavra que Jesus tinha dito. Mas Jesus, bendito, como queria distrair-me, disse algumas poucas palavras sobre as virtudes. Então, aqui, como Luísa ficou amargurada pelas palavras de Jesus, né? Luísa ficou um pouco aflita. Aqui Jesus também mostra as 2 pessoas que veneravam por causa da palavra, chorava bastante, né? Chorava muito, né? Mas Jesus não quis mais entrar muito no assunto, né? E distraiu um pouco Luísa, falando agora das palavras sobre, falando agora algumas palavras sobre virtude. E começa: há certos fervores e certa virtude que se assemelha àqueles arbustos que nascem em torno de certas árvores, e que, não estando bem enraizado no tronco, um vento impetuoso, uma geada um pouco forte e secam. E ainda que depois de alguns tempos possa ser que reverdeça de novo, mas estando exposto à intempérie e, portanto, a mudar-se, jamais chega a ser árvore feita. Assim são esses fervores e essas virtudes que não estão bem enraizadas no tronco da, da árvore, deve ser enraizada no tronco da árvore da obediência, isto é, o tronco da árvore da minha humanidade, que foi toda obediente. Antes as tribulações, os infortúnios súbitos secam, e jamais chega a produzir fruto para a vida eterna. Então aqui Jesus dá exemplo das virtudes que não estão enraizadas na humanidade, né? Então ele fala que uma raiz, um brotozinho de árvore, né? Que nasce ao redor de uma árvore, mas não tem a raiz, né? E logo vem a geada, o vento, o frio, e faz com que esse arbusto seque. E depois esse arbusto pode até ser reverdecer, né? Depois de secar, ele pode de novo renovar a sua verdura, tentar crescer de novo, mas tentam, ele brota de novo, mas não chega a se tornar uma árvore, né? Porque ele foi maltratado, não teve a raiz suficiente para aguentar a geada e o frio. Então, destruiu um pouco a sua raiz, não ficou fortalecida para revigorar e crescer e virar árvore. Então, Jesus dá esse exemplo, que a virtude que não tem a raiz na humanidade de Jesus, na obediência de Jesus, que é a humanidade de Jesus, né? Ela não tem, ela não cresce, né? Nessa virtude ela não se torna
uma virtude constante. Em vez disso, antes é atribulada e infortúnio, né? Súbita e seca, porque não tem, se não está unida com a humanidade de Jesus, não cresce, não evolui e acaba secando, acaba não tendo a constância, não se firmando nessa virtude, não produz o fruto que não se torna a árvore da vida, né? Que é crescer na humanidade de Jesus, na obediência, né? Então, se essa virtude não estiver ligada ao tronco dessa árvore da humanidade de Jesus, ela não cresce. Em vez disso, ela se desfalece, cai e seca, né? Não produz os frutos necessários. E quais são esses frutos necessários das virtudes de Jesus? Os frutos dessas virtudes, quando há enraizado na humanidade de Jesus, ela dá fruto. E dando fruto, ela partilha os frutos a todo o mundo, né? Ela tem a constância de Jesus, ela tem a sabedoria de Jesus, ela espalha, né? E espalhando os seus ramos, ela cresce, né? Os seus frutos, suas virtudes. Ela se espalha para a humanidade em toda. Então, se não tiver essa constância, essa firmeza na humanidade de Cristo, ela não tem essa virtude de crescer, de se multiplicar, né? Ela não produz fruto, que é isso que Jesus quer, é que produz os frutos, né? E esse fruto seja partilhado para todos nossos irmãos, para todos os filhos de Cristo, em Cristo, né? É isso. Amém. Fiat, Deus abençoe a todos. Fiat, Fiat, Fiat.